Pessoal que está gravando aí, podemos começar? Legal, então. Nós vamos fazer hoje a atividade da semana, né? Que por enquanto está, vamos dizer assim, tranquila. Está dentro daquilo que a gente conversou na aula da semana passada. Fala de matrizes, determinantes, matriz inversa, e técnicas para solução de sistemas lineares. A gente vai ver escalonamento e vai ver método de Cramer, tá? Ok, deixa eu ver se isso aqui... Não, pera lá. Vou pular aqui. Espera um minutinho. Tá. Legal. O exercício aí da atividade de vocês essa semana ele dá 3 matrizes. Dá 3 matrizes. E ele pede para que a gente faça de 2 delas. Então, pessoal, quem tiver com o microfone aberto, por favor, feche. Eu acho que o Adalberto está com o aberto. Ok, pessoal, olha só, esse é o primeiro exercício, hein? Tá bom, Vanderlei. Técnico. Tudo bem. Primeiro exercício, pessoal. No item A, ele quer que a gente faça precisar, né? Essa ordem. Ok? Decisão. Espera que a gente já vai fazer isso. Só um minuto aqui. Eu já mandei o convite para o Vanderlei. Muito bem. Então, como é que a gente faz o produto de matrizes? A gente conversou isso, acho que foi semana passada, chegamos a fazer algumas coisas e tal. Comentário que ele não é como produto de números. Assim, né? Ele tem que respeitar uma certa condição
o produto possa acontecer. Só lembrando, né, que tem o produto de duas matrizes. Para que isso dê certo, o número de linhas da colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, se o exercício está pedindo para a gente fazer B vezes A, primeiro a gente tem que ver se é possível, né? Será que é possível fazer B vezes A? Bom, só se o número de colunas da primeira e da segunda. A primeira eu digo na ordem, né? Então nós temos aqui B. B tem ordem 3 por 2. 3 por 2. E A tem ordem 2 por 3. 3 linhas, 2 colunas. 2 linhas, 3 colunas. E bateu, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então dá para fazer o produto. Né? Dá para fazer o produto. Tá. Como é que a gente faz o produto de duas matrizes? A gente faz o produto linha por coluna. Ou seja, combina as linhas da primeira matriz do produto, ou seja, 0, 2, 1, 5, 4, com as colunas da segunda matriz. No caso aqui, 1, 3, 0, 1, menos 2, menos 2. Detalhe, pessoal. O interessante no produto de matrizes é que a gente sabendo a ordem das matrizes envolvidas, a gente sabe a ordem do resultado do produto, né? 2 por 2 e A é 2 por 3, então o resultado B é uma matriz 3 por 3. Dá para saber com antecedência. Tá? Bom, a Ruth não está vendo a louça. Espera aí que eu já vou dar um jeito. Ruth. Aí. Vou mandar pelo Hangout agora. De novo. Então vamos fazer o produto. Linha. Então como é que era isso aí mesmo, né? A gente fazia. Fiz o primeiro da coluna, né? O primeiro da linha 0. 1. Ou soma com o segundo da linha vezes o segundo da coluna. 2 vezes 3. Por isso que tem que casar o número de primeira com o número de linhas da segunda, porque a gente faz essa operação nessa ordem aqui. Tá? Detalhe, uma coisa também. Você combina a linha 1 com a coluna 1, você está calculando o elemento 1, 1. 1 coluna 1. Isso é importante. Tá? Bom, enquanto eu não combinar a primeira linha com todas as colunas, eu não posso mudar de linha aqui. Então eu vou da linha com a segunda coluna. E eu combinando a primeira linha com a segunda coluna, eu estou calculando o elemento 1, 2 do produto. Então vai ficar 0 vezes 0. É claro, pessoal, que lá no dia da sua avaliação, você não tem que
pode fazer a conta direto, de cabeça. Se você se sentir seguro ou segura. Caso contrário, faça como eu estou fazendo. Então aqui eu combinei a primeira linha, segunda coluna. E agora com a terceira coluna. Se eu combino a primeira linha com a terceira coluna, eu estou calculando o elemento 1, 3. Então vai ficar 0. 2 mais 2 vezes menos 2. Bom, e depois que eu peguei a primeira, combinei com todas as 3 colunas, eu pulo de linha e repito o procedimento. Estou agora na linha 1, 1. E eu faço segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna, eu estou calculando o elemento 2, 1 da matriz produto. Da segunda linha, primeira coluna. Então vai ficar vezes 1 mais 1 vezes 3. Vou para outra coluna agora. Menos 1 vezes 0 mais 1 vezes 1. Vou para outra coluna agora. Vezes menos 2. Cuidado com a regra de sinal. Situação com relação à regra de sinal aqui. A pedidos. Tem que perguntar mesmo. Porque se você errar o sinal nessa operação, perdeu. Perdeu a matriz. E perdeu o exercício, tá? Então, 2 e 1 vezes menos 2. E repito. Então, eu vou ter 5 vezes 1 mais 4 vezes 3. 5 vezes 0 mais 4 vezes 1. 5 vezes menos 2 mais 4 vezes menos 2. Ok, pessoal? Claro que agora a gente vai ter que fazer essas contas aí dentro. Tomando cuidado com o sinal. Então vamos lá. 0 vezes 1 é 0. Somado com 2 vezes 3, que é 6. Então, o elemento da linha 1, coluna 1. 0 vezes 0, mais 2 vezes 1, 2. Estou na primeira linha, tá, pessoal? 2 é 0. Aí, ó, vamos lá na regra de sinal aqui, é a primeira vez que ela aparece. Falando de um produto de um número positivo com um número negativo. O produto de um número positivo com um negativo dá resultado negativo. Certo? Então aqui tinha dado 0, 2 positivo que multiplica 2 negativo. Vai me dar menos 4. Certo? Então, por isso que o resultado aqui é menos 4. Tá bom, pessoal? Bom, aqui, ó, mais uma vez um produto de um número negativo com um número positivo. Não tem o sinal de mais aqui, porque usualmente a gente não coloca. Então, mais uma vez, o produto de um negativo com um positivo dá negativo. Então, aqui vai dar menos 1. Somado com 3. Menos 1 somado com 3 é como se você tivesse uma dívida de 1 e pagasse com 3. Tá? Sobrava 2. Ou sobraria 2. Então, menos 1 aqui com 3 aqui dá 2 positivo.
Aqui agora, menos 1 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Aqui, mais uma vez, regra de sinal. Ó, pessoal, aqui é um negativo que multiplica outro negativo. Lembra que o produto é uma operação que tem que ser feita antes de soma ou subtração. Então, fazemos aqui o produto, que vai dar 2 positivo. O menos dá mais no produto. E aqui ó, vai dar um positivo que multiplica um negativo. Vai dar negativo aqui. Então, aqui deu 2 positivo e aqui deu 2 negativo. Vai dar 0. Aqui, 5 com 12, 17. Aqui, 0 com 4, 4. Uma vez, regra de sinal. Um 5 positivo que multiplica um 2 negativo dá menos 10. Um 4 positivo que multiplica um 2 negativo dá menos 8. Então, menos 10 menos 8, menos 18. E como eu tinha falado, 3 por 3. Pessoal, quero saber se vocês entenderam. E se vocês entenderam essa história do sinal. Tá? Ó, eu vou até colocar uma observação aqui do lado. Porque essa história do sinal é muito importante. Então, no produto, você tem um positivo como resultado. No produto de um negativo com um positivo, qualquer que seja a ordem, dá negativo. Isso vale para divisão também. E o produto de 2 positivos dá positivo, né? Produto de 2 positivos dá positivo. Essa mesma regra vale para a divisão. Isso é a regra de sinais. Tá. Alguma dúvida, gente? Se manifestem. Tranquilo? Pode cair um desses que você vai detonar, matar o problema. Tá. Tá bom. Item B. Item B fala assim, olha, o item A você ganhou um ponto. O item B é, calcule 2 vezes a transposta mais B. Tá bom? Então, aqui. A A, ela é uma matriz 2 por 1. Desculpa, 2 por 3. Ou seja, ela tem 2 linhas, 3 colunas. E a transposta dela, pessoal, é aquela matriz que a gente constrói trocando as linhas de posição com as colunas. Ou seja, a transposta da matriz A, que era 2 por 3, vai ser a matriz AT, né, esse T aqui em cima de transposto, 2. É isso que é fazer uma transposta. Sobrenatural. Então, quando o problema fala assim para a gente, calcule 2 vezes a transposta com B. 2 vezes a transposta, pessoal, é 2 vezes a matriz que a gente acabou de encontrar aí.
Então, lembrando o que acontece quando a gente tem de uma matriz por um escalar ou por um número real, que é a mesma coisa que escalar, todo mundo dentro da matriz fica multiplicado por esse número. Tá. Bom, nós vamos somar o resultado de 2 que multiplica a transposta com a matriz B. A B ela tinha os seguintes valores: 0, menos 1, 1, 5, 4. Assim como na operação com números reais, a gente tem que obedecer aí a prioridade aí das operações. Ou seja, o produto tem prioridade sobre a adição. Então, eu primeiro faço 2 vezes essa matriz, o que deu eu faço mais essa. Tá? Que é o que eu vou fazer agora. Quando eu faço 2 vezes a matriz transposta, vou ter 2, 6, 0, 2, menos 4, menos 4. E vou somá-la com a matriz B. 2, menos 1, 1, 5, 4. Soma de matriz, né, pessoal? Soma de matriz é elemento com elemento de mesma posição. Aliás, para poder existir a soma e a diferença, elas têm condições de existência. Para que aconteça, as matrizes devem ser de mesma ordem, mesmo tamanho, né? Essas duas são 3 por 2. E dá para fazer a soma. Então, quem é a soma? A soma aqui vai ser 2 mais 0, que é 2. 6 mais 2, que é 8. 0 mais menos 1. Olha aqui, ó. Aqui, final também. Você está somando algo a um número negativo. Aqui, mais com menos dá menos também. Então, fazer 0 mais menos 1 é a mesma coisa que fazer 0 menos 1. Dois mais 1, 3. Agora aqui, ó. Mais 5. Você tem uma dívida de 4. Eu sei que não é bom pensar em dívida, mas vamos lá. Você tem uma dívida de 4. Vai lá, paga 5 pela dívida. Você tem uma dívida de 4, paga 5, sobra 1. Você tem uma dívida de 4, paga 4, não sobra nada. E nossa matriz é 3 por 2. E acabou o item B. Gente, dúvidas? Sim ou não? Tá. Ok. No item C, no item C, o problema pede o seguinte para a gente. Calcule o determinante do produto de A por B. Aí você fala, opa, eu já fiz A por B. Não, você não fez A por B, você fez B por A. Então, temos um problema. Para fazer o determinante, a gente tem que fazer A vezes B. Ok? Ah, o determinante de A vezes B não é o determinante de A vezes o determinante de B? Olha, porque A não é quadrada, nem B. Mas A não é quadrada, B não é quadrada. Tá?
fazer esse produto aí. Vamos fazer o produto de A por B. Ah, tá bom. Só relembrando algumas coisas aqui. Determinante é uma operação que a gente faz com matrizes que são quadradas, tá? E que para cada tamanho de matriz tem uma técnica diferente aí, que é mais conveniente. Tem técnicas que servem para todas as matrizes quadradas sem exceção, e tem técnicas que servem só para algumas. Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou relembrar aqui, tá ok? Algumas técnicas de cálculo determinante. Uma matriz Q quadrada de ordem 2 ok? Você quer o determinante dela? O determinante dela que calculamos da seguinte maneira. Se você denotou aqui, escreveu, você está calculando o determinante de Q, os colchetes. Você tem que usar uma barra vertical aí dos dois lados. Matriz. Ou seja, isso indica que isso aqui já não é mais uma matriz, que você vai tirar daqui um número. Como é que a gente tira um número daqui para matrizes de ordem 2? A gente faz o produto dos elementos na direção dessa diagonal que a gente chama de principal e subtrai o produto dos elementos da diagonal chamada de secundária. Tá? Então esse determinante é calculado dessa forma. Tá? Calculado dessa forma. Vamos calcular esse determinante. Aqui tem que subtrair o resultado, tá bom, pessoal? Então nós vamos fazer o seguinte, determinante de Q ele vai ser 2 vezes 10 menos esse menos da regra do cálculo determinante, menos 3 vezes 5. Ok? Isso aqui vai dar 20, menos esse produto aqui, ó, vai dar menos 15. Aí nós temos um menos com um menos aqui. Ó. Quando você tem um menos confrontando outro menos, dá mais. Ou seja, isso dá 20 mais 15. Que dá 35. Então, o determinante de Q é um número. 35. Para que serve esse número? Para que serve o determinante? Olha, na verdade, os determinantes têm muitas aplicações. Eles servem, por exemplo, para a gente ver se uma matriz tem inversa, por exemplo. Ele também serve para a gente verificar se um sistema tem solução única, se tem mais de uma solução, enfim. Que mais? Aplicação de determinantes. A gente usa determinantes, por exemplo, para fazer na geometria analítica o produto vetorial de dois vetores, enfim, um monte de situações. O determinante serve para a gente ver, como a gente vai ver mais para frente aí, se a gente tem vetores que são paralelos ou não paralelos. Isso o determinante faz. É um cara cheio de aplicações. Ok? Tá.
Depois eu quero fazer um comentário sobre o determinante do produto, mais uma vez, quando as matrizes são quadradas, tá ok? Então tá. Mas aqui as matrizes envolvidas não são quadradas. Bom, então acabou minha observação. Voltando para o exercício, a gente tem que fazer o produto de A por B. Será que dá para fazer o produto de A por B? Possível. Bom, A tem duas linhas, três colunas. E B, duas linhas, duas colunas. Então dá. Né? Três linhas, duas colunas. Bom, a gente já sabe a matriz resultante desse produto. Ela vai ser uma matriz quadradinha 2 por 2. Tá? Bom, vamos lá então. Vou fazer linha por coluna. Vou fazer linha por coluna. Sempre, sempre. Eu estou calculando. Tomando da primeira linha com a primeira coluna, eu estou calculando a primeira linha, a primeira coluna. Então vai ficar 1 vezes 0, mais 1, negativo, mais menos 2 vezes 5. Ok? Mantém a linha, vai para outra coluna. Bom, vai ser 1 vezes 2. Então, se a gente está na primeira linha, segunda coluna, da primeira linha, segunda coluna. Então, vai ser 1 vezes 2, mais 0 vezes 1, mais menos 2 vezes 4. Ok. E repete o procedimento. A gente vai fazer agora 3, 1 e menos 2 combinado com essas duas colunas aqui. Segunda linha, primeira coluna, nós vamos ter o elemento da segunda linha, primeira coluna, que é 3 vezes 0. Mais 1 vezes menos 1. Mais menos 2 vezes 5. Segunda linha, segunda coluna, vai dar 3 vezes 2. Mais 1 vezes 1. Mais menos 2 vezes 4. Uma vez, você não precisa fazer desse jeito, no sentido de você já pode fazer nas contas de cabeça aí e tal, e já colocando o resultado. Ok? Quer dizer, colocar aqui o produto resulta na seguinte matriz: 0 mais 0 menos 10. 2 com 0 com menos 8. Primeiro produto aqui vai dar menos 8. Com 2, menos 6.
3 vezes 0, 0. 1 vezes menos 1 dá 1 negativo. 1 negativo com 10 negativo, 11 negativo. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 7 com menos 8, menos 1. Essa é a matriz A vezes B. Como a gente tinha visto 2 por 2. E o problema pede o determinante. Repetindo que nesse caso não é o produto dos determinantes. Não é quadrada, não tem determinante. A matriz B não é quadrada e não tem determinante. Então a gente tem que fazer o produto delas para ver qual é a matriz resultante, que é quadrada. E aí sim calcular o determinante dessa matriz, que é o que a gente está fazendo agora. Então o determinante do produto de A por B, você monta ali a notação de determinante, faz o produto dos elementos das diagonais, respeitando os sinais, e computa. Nós vamos fazer aqui regra de sinais aqui, pessoal. Nós temos aqui menos 10 vezes menos 1. Só para você lembrar na hora de estudar. Vezes menos 1. Aí, no sentido da diagonal secundária, pegar o resultado que deu ali e subtrair. Ou seja, tem um resultado aqui, ó. Só que ele vai acompanhado do sinal de menos. Ok? Então vai acompanhado do resultado aqui, vai acompanhado do sinal de menos. Que a gente coloca aqui. Tá. Aí tem o resultado do produto, que é menos 6 vezes menos 11. O produto, ele precede a subtração. Então você tem que fazer esse produto. 10 negativo vezes menos 1. Menos 6 vezes menos 11. E depois você faz a subtração, ok? Então, o determinante de A vezes B será bom, isso é produto. Então, 10 negativo vezes 1 negativo dá 10 positivo. Esse menos é da expressão do determinante. 6 negativo vezes 11 negativo dá positivo. Aí você deve 66. Paga 10, continua devendo 56. Positivo é o determinante do produto do A por B. Alguma dúvida, pessoal? Ok. Preparados aí para a inversa? Porque dá uma canseira em achar matriz inversa. Bom, como ninguém falou nada, vamos achar a matriz inversa de C. Primeiro eu vou falar... vamos relembrar, né, o ver. Fica sério, é verdade. Ó, pessoal, o conceito de ser inverso, a gente tem uma boa analogia com os números, tá ok? É o seguinte, as pessoas às vezes se confundem com oposto e inverso. Então, primeiro eu vou falar de números. Por exemplo, menos 2
é o oposto de 2. Ok? Isso é ser oposto. E vice-versa. O 2 é o oposto de menos 2. Isso é ser oposto. Tá? Tá? Meio é o inverso de 2. O inverso de 2. São coisas diferentes, tá? Existe esse conceito em matriz? Existe matriz oposta e matriz inversa. Do oposto de um número real, a definição é a seguinte, ó. B é o oposto de A A mais B, zero. Essa é a definição de oposto. Se dois números são opostos, a soma dele dá zero. Se duas matrizes são opostas, a soma delas dá a matriz nula. Cuidado aí, que não é zero, não é número, né? Tá. Qual seria a definição de inverso? Se B é o inverso de A, então o produto de A por B dá 1. Com B diferente de zero. Ou A diferente de zero. Tanto faz. Porque para ter inverso, o zero não tem inverso. Então, A diferente de zero e B diferente de zero. Não daria 1, mas tudo bem. Tá. Vamos pensar em matrizes. Tudo isso que eu falei aqui, certo? Tudo isso que eu falei aqui, estou falando de números reais. Tá? Isso aqui tem a ver com números reais. Matrizes. Então, as observações acima, né? Antes, só para a gente você não se confundir em casa aí depois. As observações são B pertencentes ao conjunto dos números reais. Eu não estou falando de matriz, não. Para matrizes, matriz inversa agora. O conceito de matriz inversa é parecido com o conceito de número inverso, ou seja, inverso de número. Só que é assim, ó. Sejam A e B matrizes de mesma ordem, matrizes quadradas de mesma ordem.
matrizes quadradas de mesma ordem, ou seja, de mesmo tamanho. Ok? Se A vezes B ou B vezes A para a gente, a matriz de identidade, ela faz o papel do 1 no universo das matrizes. Então dizemos que B é a matriz inversa de A, só lembrando que não existe divisão de matrizes, hein, pessoal? Então, se A vezes B é igual a B vezes A, e esses dois produtos dão a identidade, dizemos que B é a matriz inversa de A. E vice-versa. Se A é a matriz inversa de B, B é a matriz inversa de A. E vice-versa. Ok? Bom, tá tranquilo. E para calcular a inversa? Aí o bicho pega. Ó, a matriz B é a inversa de A. E é denotado assim. A menos 1 é a inversa de A. Tá, como é que se calcula a inversa? Pessoal, tem alguns métodos aí. O que eu acho mais tranquilo de lembrar, ele é um pouco mais trabalhoso para calcular, é usando a definição de que se uma matriz é a inversa da outra, é o produto da identidade. As outras maneiras, você tem que ficar achando cofator, umas coisas que são perigosas de errar aí. O problema de achar uma matriz inversa de uma matriz 3x3 é que nós vamos ter 3 sistemas lineares com 3 equações. Certo? Então, eu vou fazer desse jeito. E só que antes, uma coisa. Será que uma matriz sempre tem inversa? Resposta: não. Condição de existência da inversa. A existência da inversa é que o determinante da... Primeiro, A deve ser quadrada. Claro. E dela deve ser diferente de zero. Ah, e se o determinante da matriz A for igual a zero? Ah, então ela não tem inversa. Simplesmente assim. Calculou o determinante da matriz. Deu zero, ela não tem inversa. Então, podemos já fazer o último item, que é o item... Tem dois itens Cs aí no exercício. Na verdade, eu vou fazer o item D, tá bom? E ele quer o seguinte. Dada a matriz C,
calcule a inversa dela. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se ela tem inversa. Senão, nós vamos fazer um trabalhão aí para nada. Como é que a gente verifica se ela tem inversa? A gente calcula o determinante dela. Aí a gente já aproveita aqui o cálculo de determinante de ordem 3. Então, vamos ver se o determinante de C, ou da matriz C, é diferente de zero. Como é que calcula o determinante da matriz C, pessoal? A gente C aqui entre duas barras. É uma matriz 3 por 3. Para calcular o determinante dela, a gente usa um negócio chamado regra de Sarros, que a gente repete a primeira e a segunda coluna aqui do lado de fora, do lado direito. Algumas pessoas aprendem lá no ensino médio, no antigo colegial, que você pode também repetir as duas primeiras linhas embaixo, tanto faz, dá na mesma. E aí a gente vai fazer o seguinte, assim como a gente fez nos determinantes de ordem 2, nós vamos fazer os produtos na direção principal, depois nas duas diagonais paralelas a ela. Vamos fazer os produtos aqui. Produtos aqui e respeita os sinais. Assim, o que deu, deu de sinal. Nós vamos fazer o produto aqui. Nós vamos fazer o produto no sentido da diagonal secundária. E assim como lá no de ordem 2 a gente foi subtraindo os resultados, nós vamos subtrair aqui também. Ok? Então nós vamos subtrair os resultados que nós encontrarmos aqui. Então, o que a gente encontrar aqui de resultado, subtrai. Agora vamos calcular esse determinante aí. Então, primeiro, vou fazer o produto aqui na direção da diagonal principal. Então aqui eu tenho zero, por exemplo. 2 vezes 0, 0. Vezes 0 de novo, 0. Aqui eu tenho 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. E eu tenho 3 vezes 1 dá 3. Vezes menos 2, menos 6. Tá. E no sentido da diagonal secundária? Bom, eu tenho 0 aqui. Tenho aqui 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2. 4. Esse sinal de menos aqui, ó. E aqui deu 0. Tá. Como é que a gente monta essa conta agora, então? A gente monta assim, ó. Que o determinante de C é 0 mais 3 mais menos 6 na direção da diagonal principal. Agora vem subtraindo todo mundo lá na direção da diagonal secundária. Menos 0 eu só coloquei para você lembrar de onde veio. Menos 4, menos 0 de novo. Antes de C, se eu não errei na conta, ele não dá 0. Aqui ele vai dar menos 6 com 3, menos 3. Menos 3 com menos 4, menos 7. Então, como
determinante de C é diferente de zero, C é invertível. C é invertível. Ou admite inversa. Tudo isso foi para ver se ela tem inverso ou não. Tá. Que é portanto, né? Como é que a gente faz o cálculo da inversa? Cálculo da inversa. Como eu falei, eu vou usar a definição, ou seja, que a gente sabe quem é, vezes a inversa dela, que a gente não sabe quem é. Então vamos montar essa conta aí. Ou seja, a matriz C que tem elementos 2, 1, 3, 1, 0, menos 1, 3, menos 2 e 0, pela inversa dela, que a gente não sabe quem é. Então, se a gente não sabe quem é, a gente vai ter que colocar uma matriz aí cheia de variáveis. Quero dizer, aqui, ó, matriz com elementos que eu não conheço. Ou seja, aqui é A, C, D, E, F, G, I. E eu tenho que descobrir todos esses caras aí. E esse produto tem que dar identidade. Eu vou colocar esse cara para baixo. Esse produto tem que dar identidade. O que é identidade? É uma matriz principal com todos os elementos iguais a 1 e o restante são todos iguais a 0. Tá. Então vamos lá, pessoal. Tem jeito. Eu vou fazer da seguinte maneira. Um pouquinho diferente. Vou pegar a primeira linha e fazer. Depois eu vou pegar a segunda linha e fazer com a segunda coluna. Depois eu vou pegar a terceira linha e fazer com a primeira coluna. Vou repetir o que eu falei. Primeira linha com a primeira coluna, segunda linha com a primeira coluna, terceira linha com a primeira coluna. Ah, eu posso fazer isso? Pode. Equivale fazer cada linha com todas as colunas. Só que numa ordem trocada. Tá? Por que eu vou fazer isso? Coluna, mas eu vou pulando as linhas. Porque quando eu vou pulando as linhas, eu tenho um sistema aqui A, D e G. Então, olha lá. Eu vou pegar a primeira linha. Então, olha só o que vai aparecer aqui. O primeiro da linha, 2. Fez o primeiro da coluna, A. Mais o primeiro da linha, 1. Linha 1 vezes o segundo da coluna, B. Mais o terceiro da linha vezes o terceiro da coluna, 3G. Isso, eu tenho como resultado um elemento dessa matriz que está desse lado aqui. Vendo com a primeira coluna, primeira linha e primeira coluna, o elemento que eu acabei de encontrar, 1. Ele é o resultado da primeira linha
com a primeira coluna. Então, esse sistema aqui, melhor, essa equação aqui, tem resultado 1. Tá, e agora? Agora, como eu falei, eu vou pular linha. Porque eu quero continuar trabalhando com AD e G. Porque eu quero um sistema aqui com AD e G. Certo? 1 vezes A, 0 vezes D, menos 1 vezes G. Então, eu vou ter 1 vezes mais 0 vezes D, menos 1 vezes G. Isso tem que ser o seguinte. Segunda linha, primeira coluna. Estou calculando o elemento da segunda linha, primeira coluna. Vou mudar de linha. Menos 3 vezes A. Menos 2 vezes D. 0 vezes G. Tem que dar 0 também, porque eu estou pegando a primeira linha, desculpa, a terceira linha com a primeira coluna. Terceira linha com a primeira coluna, eu estou calculando elementos da terceira linha, primeira coluna. Tem que dar 0. Pronto, temos o nosso primeiro sistema. Por sorte, o cara aí que bolou os exercícios, ele foi bonzinho, colocou alguns zeros aí. Porque aí o nosso sistema fica assim, ó. Estão vendo essas duas equações aqui, ó, embaixo? Então eu vou resolver esse sistema primeiro, depois eu vou no produto das matrizes de novo, tiro o outro sistema e resolvo. Então, como eu falei, dá trabalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, olhar só para essas duas últimas equações. Por quê? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu vou ter que fazer as três mesmo, não tem jeito. Achei que fosse vantajoso. Mas tudo bem. Vou reescrever esse sistema então, hein, pessoal. Tirando esses zeros aí. Vou escrever assim. Vai dar 2A mais 3G igual a 1. A menos G igual a 0. Depois vai dar menos 3A e igual a 0. Porque 0G é 0. Ok, igual a 0. Tá, temos um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Uma coisa que a gente pode fazer é, por exemplo, essa segunda equação aqui, ó, porque se A menos G é 0, a gente conclui que A é igual a G. Vou fazer por substituição, tá bom, pessoal? E eu vou pegar no lugar do G aqui, ó, na primeira equação, eu vou escrever que 3 vezes G é 3 vezes A. Você já vai entender por quê. Nosso sistema vai ficar assim, ó. Então, vou botar um asterisco aqui e vou fazer o seguinte. Vou usar aqui uma maneira de organizar as coisas. Substituindo o resultado da equação
da equação. Lá no asterisco, na primeira equação, temos o seguinte. A gente tinha que a primeira equação era 2a mais b mais 3g igual a 1. Então a coisa vai ficar assim, ó. 2a mais d, a, né? Porque a é igual a g. Mais 3a igual a 1. Aí eu pego 2a com 3a dá 5a. Eu tenho que mais d igual a 1. Quer dizer, eu tenho uma equação com a e d e eu tenho a terceira equação com a e d. Tá certo? Então eu vou lá no sistema de novo e resolvo isso aqui, ó. 5a mais d. E a nossa terceira equação era menos 3a menos 2d igual a 0. Tá? Muito bem. Eu vou escrever aqui que d é igual a 1 menos 5a. Substituir lá de baixo. Isso, pessoal, é só o primeiro sistema. Tem mais dois. Repito. Ou melhor, vou pegar a terceira equação. Certo? No lugar de d, eu vou escrever 1 menos 5a. Isso tem que ser igual a 0. Tá legal? 2 aqui. E a gente encontra o A. Então nós vamos ter menos 3A mais 10A na distributiva ali. Portanto, com 10A positivo, 3A negativo com 10A positivo, dá 7A. 2. E o A, portanto, que é o primeiro elemento da nossa matriz inversa, vai ser 2 sobre 7. Agora que a gente sabe quem é o A, a gente acha D. A gente pode achar D fazendo 1 menos 5A, né? Portanto, 1 menos 5 vezes 2 sobre 7 é 1 menos 10 sobre 7. Temos que tirar o mínimo aqui.
Mínimo é 7. Então, mínimo é 7. 7 dividido 7 vezes o lado de cima dá 7. Depois fazemos 7 dividido por 7 dá 1. Vezes menos 10, 10. Negativo. Então, isso aqui dá menos 3 sétimos. Sabemos o A, sabemos o D. E a gente sabe que o A é igual a G lá do começo. Então, como G é igual a A, G é igual. É isso aí, pessoal. Matriz inversa cansa. Principalmente nesse sistema aqui. O primeiro sistema. Tá? O segundo sistema. E é o seguinte. Deixa eu ver lá. 2 sobre 7. Obrigado, Mavel. Deixa eu rever minhas contas aqui. 7, obrigado. Isso mesmo. Isso, Ana. Legal, obrigado. Vou corrigir aí, pessoal. Eu colei aqui de novo o nosso produto para a gente tirar daqui o segundo sistema. Corrigir aqui, hein, pessoal. Dois sobre 7. Obrigado, pessoal. Agora vamos lá. Eu coloquei de novo o produto das matrizes aqui para a gente tirar o segundo sistema aqui. Tá. Primeira linha fazer agora com a segunda coluna. A primeira linha com a segunda coluna, a terceira linha com a segunda coluna. Todo mundo com a segunda coluna. Pode isso? Pode. Seguinte sistema, pessoal. Vai sair o seguinte sistema. 2B mais 1 vezes Z, que é mesmo, mais 3 vezes H. Perceba que nós estamos pegando a primeira linha com a segunda coluna. Então, o resultado tem que ser o cara da primeira linha, segunda coluna. Tem que ser 0. Beleza. 1 vezes B, que dá mais 0 vezes Z, que dá 0, não vou nem colocar. Menos 1 vezes H. Então, vai dar menos H aqui. Então, mais 0E menos H. Eu estou pegando a segunda linha, a segunda coluna. Tem que dar o cara da segunda linha, segunda coluna. Que é o 1. Última linha com a coluna do meio aqui. Menos 3B. Menos 2E. 0H é igual a 0.
Pronto, mais um sisteminha. Mais um sistema. Como é que a gente resolve? Por substituição também. A gente vai pegar aqui, escrever, por exemplo, aqui o B menos H, perdão, 1 mais H, né? E vou substituir essa expressão aqui lá no lugar de B, é claro, né? Então, portanto, 2 vezes B mais E, copiando a primeira equação, mais 3H, que é igual a 0, passa a ser escrito como 2 vezes 1 mais H, mais E, mais 3H, 0. Beleza? E aí nós vamos ter 2 mais 2H, estou distribuindo aqui, ó, mais E, mais 3H, 0. 2H mais 3H, 5H. Esse 2 aqui é positivo. Vai ficar 5H mais E igual a 2 negativo. Tá, o que a gente faz com essa equação aqui? A gente pega a segunda equação e nós vamos combinar com a terceira. Eu fiz de errado aqui. Tem o E. Aqui o H. Deixa eu rever, peraí, não sai daí não. Isso mesmo, eu tinha que ter isolado o H aqui. Vou ter que apagar, hein, pessoal. Aqui não nos servirá de nada. Então, olha só. Aqui eu vou ter que H, estou consertando. Menos 1. Aí eu substituo no lugar do H aqui, não no lugar do B. Senão não dá certo. Então vou fazer isso. No lugar do H eu escrevo lá 2B mais E 3 vezes H, que é B menos 1. Aí dá certo. Igual a 0. Porque depois o resultado disso, eu vou combinar com a terceira equação. Que tem B e E também. Então aqui nós vamos ter 2B mais E distributiva B menos 3 igual a 0. Ou ainda 5B mais E igual a 3. Pegamos essa equação aqui e montamos um sisteminha com ela e a terceira equação. Ou seja, 5B mais E igual a 3. E a terceira equação era menos 3B menos 2E 0. Tá. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente do que eu fiz lá em cima. Os exercícios aí. Eu vou usar um negócio chamado escalonamento. Como eu tenho 2E negativo aqui e eu tenho E positivo aqui, escalonamento é uma operação que a gente pode fazer com as equações do sistema, onde a gente pode escolher o
para multiplicar uma equação e somar o resultado desse produto na de baixo. Isso é interessante porque vocês vão ver porque que eu escolhi 2, tá? Bom, 2 vezes 5b menos 3b dá 7b. Vou repetir o que eu falei. 2 vezes 5b dá 10b. Com 3b dá 7b. 2 vezes e dá 2e positivo. Com esse 2e negativo, 0. 2 vezes 3, 6. Com 0, 6. Com isso, já temos que o b é 6 sétimos. Se o b é 6 sétimos, a gente pode encontrar o e. Porque 5b mais e é 3. Temos 5b mais e igual a 3. Então, 5 vezes 6 sétimos mais e bom, 5 vezes 6, 30, 30 sétimos. Então, 30 sétimos igual a 3. Pessoal, uma outra maneira da gente trabalhar com frações aqui sem ter que tirar o mínimo, a gente pode multiplicar todo mundo por 7. Os dois lados da equação, tá? Mais 7e a 21. É como tirar o mínimo. E é bem rápido. O 30 vai para lá negativo, então nós vamos ter que 7e é igual a 21 menos 30. 7e é igual a menos 9. Então e é igual a menos 9 sobre 7. Pronto, temos o e. Que outra equação lá para trás nos permite usar o e? A gente tinha que, na verdade, a gente tinha que achar o h. O h era b menos 1. O e nós já temos, faltou o h só. Um pouco para cima, se você olhar lá, nós temos que h é b menos 1. E b é 6 sétimos. Então, o que nós temos aqui? Temos que b, o h na verdade é b menos 1. Ou ainda que h é 6 sétimos menos 1. Bom, pode tirar o mínimo, pode multiplicar todo mundo por 7. Se multiplicar todo mundo por 7, nós vamos ter que 7h é igual a 6 menos 7. Então, 7h é igual a menos 1. Menos 1 sétimo.
Ok. Último sistema, professor. Terceiro e último sistema. A gente vai pegar o mesmo produto de matrizes. E agora, bom, nós já trabalhamos com a primeira coluna, a segunda coluna, falta trabalhar com a terceira coluna e daqui tirar um sistema. Tá louco, né? O computador faz isso. Cálculo inverso. Vamos lá. Então aqui a gente já tinha associado os elementos da segunda coluna, né, no produto. E nós vamos fazer isso agora para a terceira coluna, ou seja, nós vamos trabalhar agora e as três linhas dessa matriz. Isso vai nos dar um terceiro sistema. Então isso vai ficar assim, ó, 2 vezes C mais F mais 3I. Como eu estou combinando a primeira linha com a terceira coluna, eu estou calculando o cara da primeira linha, tem que dar 0. Mudo de linha, continuo na mesma coluna. Tem que dar C, 1 vezes C, 0 vezes F dá 0, menos I, porque menos 1 vezes I. E isso tem que dar terceira linha, segunda coluna, porque eu estou combinando a terceira linha com a... Desculpa, estou combinando a segunda linha com a terceira coluna. Segunda linha com a terceira coluna. Tem que dar 0. Agora eu vou combinar o cara da terceira linha com a terceira coluna. Tem que dar o 1 que está na terceira linha. Terceira coluna. E aí teremos menos 2F mais 0I igual a 0. Da segunda equação a gente tira aqui I é igual a C. Pega essa igualdade, substitui aqui. Ou seja, 2C mais F mais 3 vezes C, porque I é igual a C, é igual a 0. 5C mais F é igual a 0. O que a gente faz com essa equação aqui? A gente... com a terceira equação. Então a gente vai fazer um sisteminha onde nós temos 5C mais F igual a 0. E a terceira equação deixa eu só corrigir uma coisa aqui, pessoal. Aqui não é 0, é 1. Tá? Aqui é 1. Ok. Então nós vamos ter que menos 3C menos 2F
igual a 1. Escalonamento aqui, vou multiplicar por 2. Vou somar na de baixo. E vou pegar o resultado. 2 vezes C dá 10. Perdão, 2 vezes 5C dá 10C. Menos 3C dá 7C. Parecido até que o anterior. 2F com menos 2F dá 0. Então, portanto, 7C igual a 1. C igual a 1 sétimo. Bom, sétimo dá para a gente achar F. Por quê? Nós temos que 5C mais F é igual a 0. Portanto, 5 vezes 1 sétimo mais F é igual a 0. E aí, F... Bom, achamos o C, achamos o F. Bom, se a gente achou o C, achamos o I também. Então acabou. Porque como o I é igual a C, também I igual a C. Portanto, I é igual a 1 sétimo. E, pessoal, temos a nossa inversa, finalmente. A matriz, nós pegarmos C e multiplicarmos por ela e dar a identidade, que a gente chamou de inversa de C, ela será igual a ABC. Certo? ABC. O A era 2 sétimos. O B, agora tem que ficar catando os caras aí. O B, D, 5 sétimos. Não, 6 sétimos. Não, não peça socorro, hein? O C é 1 sétimo. Aí tem o D, o E e o F. Menos 3 sétimos. D, F, G. Verdade. 5 sétimos. O G. Tá lá em cima. 2 sétimos. O H, menos 1 sétimo. O I, Danilo, você pulou o E. pulei o E, né? Opa, vamos lá então, vamos lá. ABC, sétimos. Isso. CDE. O E é menos 9 sétimos. Obrigado. Na verdade. E aqui é menos 9 sétimos.
Então, A, B, C, D, E, F, certinho? O G, 2/7. O I, lá embaixo, 1/7. Acabou, pessoal. 3/3. Tem outro jeito? Tem outro jeito. Mas aí teria que explicar o que é cofator, o que, enfim. Tá. Depois olha com carinho. Depois tire dúvidas. E refaça as contas. Alguma dúvida, pessoal? Tá. Vamos lá que, se ninguém tiver dúvida, eu vou para o exercício 2. Prova real só amanhã, pode crer. Amanhã todo mundo vai estar melhor. Exercício. Eu dei uma amostra grátis do que é o escalonamento para vocês. E pede justamente para a gente resolver o método da eliminação de Gauss, que é o escalonamento. Então, ele quer que a gente use o método da eliminação de Gauss, ou seja, que a gente resolva isso por escalonamento. Tá. Então, o que eu vou adiantar para vocês aqui? O seguinte. Alterações que nós podemos fazer em sistemas, em todos eles, na verdade, mas no sistema não vão mudar a solução dele. O que é resolver um sistema? É encontrar, no nosso caso aí, um trio x1, x2, x3, três equações simultaneamente. Ou seja, nós temos que encontrar um x1, x2, x3 que faça a primeira conta da 18, a segunda da 0, 22. Tem várias maneiras de resolver um sistema, não muitas. Uma delas é por substituição, como nós fizemos nos sistemas da nossa matriz inversa. Não vale a pena, porque aqui a gente não tem muitos zeros aqui. Entendeu? Quando você não tem zero nenhum aqui, vale a pena você fazer tentar pelo menos um método de Gauss, escalonamento. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte. Para a gente poder usar aquela história de multiplicar uma equação e somar na outra, eu vou pegar essa segunda equação aqui e vou trocá-la de lugar com a primeira. Ao fazer isso, isso não altera a solução do sistema. Ok? Isso não altera a solução do sistema. Ou seja, mudar a equação de lugar com outra não altera a solução do sistema. Então está aqui. Vou pegar a primeira equação, melhor, a segunda equação, colocar no lugar da primeira, a primeira no lugar da segunda. Você já vai entender por quê. Porque é interessante ter na posição da primeira equação variável o coeficiente igual a 1, que a gente vai chamar de pivô. Eu acho que melhor do que decorar os nomes envolvidos nessa momento,
É entender o procedimento, certo? E a terceira e última equação tá mesmo. E quando ela tá mesmo. Tá. E depois que a gente fez isso? Se a gente fez isso, a gente começa o escalonamento. Tá? Vocês derem de cara com uma solução de sistema, vocês vão encontrar isso aqui na frente, ó, de uma passagem para outra. Esse símbolo significa esse sistema aqui é equivalente a esse aqui. Sistemas equivalentes são sistemas que têm o mesmo conjunto de solução. Isso que significa ter sistemas equivalentes. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Nossa ideia, pessoal, do escalonamento é zerar os seguintes elementos desse sistema. Zerar os coeficientes do x1 aqui e do x2 aqui. Em forma de escada, escalonada. Para zerar esse x1 aqui, ó, eu vou pegar a primeira equação, vou olhar quem que está aqui no lugar do coeficiente do x1, vou fazer vezes a primeira equação e vou somar na segunda. O cara zera. Esse cara muda, esse cara muda, e esse cara pode mudar, não vai mudar porque tem um zero aqui. Tá, zerei esse. Como é que eu zero o menos 3? Eu multiplico a primeira equação por 3 e somo aqui. A equação que a gente multiplica, pessoal, nunca se altera. Mas aquela em que nós somamos os resultados da multiplicação, elas se alteram. E o mais interessante, a solução do sistema. Então, como eu estou dizendo, primeiro eu vou multiplicar por 2, desculpa, menos 2, e vou somar o resultado aqui, na segunda equação. E aí, eu venho aqui e vou reescrevendo o sistema. E nós vamos ter, repito a primeira equação, x1 mais 4x2 mais x3 0x1, né? Porque eu fiz agora com 2x1 positivo, zerou. x2, né? Menos 9x2. Menos 2x3 com 2x3, olha aí, zerou. Ótimo, zerou. Menos 2 vezes 0 dá 0, com 18, 18 mesmo. Olha que beleza, pessoal. Já nessa segunda equação aqui, a gente acha o x2 aqui. Ó. Já conseguiríamos achar o x2. Mas antes disso, eu vou continuar meu escalonamento, multiplicando agora a expressão aqui por 3, a primeira, e vou somar na segunda. Na terceira, desculpa. Por que 3? Porque eu quero zerar esse cara. E é isso que vai acontecer. Então aqui vai dar 0. 3 vezes 4 dá 12, com 2, 14. Três vezes x3 dá 3x3, com menos x3 dá mais 2x3. A 22. Negativo. Pronto. Olha só. A gente nem precisa continuar o escalonamento, porque da segunda equação, que menos 9x2 é igual a 18. Cuidado aqui, tá? O 9 menos 9, ele multiplica, então ele vem dividindo. Então o x2
vai ser igual a 18 dividido por menos 9, que dá menos 2. Esse é o x2. Tá, e agora? Bom, agora a gente vem na segunda equação, na terceira equação. 2 lá. Temos 14x2 mais 2x3, né? 2. x2 é menos 2, então vai ficar assim. 14 vezes menos 2. 6 igual a menos 22. Ou ainda, menos 28 mais 2x3 igual a menos 22. Esse menos 28, pessoal, aqui como 28 positivo. Temos que 2x3 é igual a 28 menos 22. Dois x3 é 6. Então, x3 é 6 por 2. Dá 3. Legal, já temos o x2 e o x3. A gente tem que voltar lá na primeira equação. Temos x1 mais 4x2 is igual a 0. Portanto, mais 4 vezes x2, que era menos 2, x3, que era 3, tem que dar 0. Então, x1 aqui vai dar com 3 menos 5, que vai para o outro lado igual a 5. Pessoal, a solução do sistema dada por esse trio ordenado aqui, ó. Esse é um trio ordenado, assim como existe par ordenado. Ou seja, a solução do sistema é uma só, hein? A solução do sistema é uma só, é um trio ordenado composto por 5, menos 2 e 3. É uma solução única. Acho que em breve vai aparecer para a gente trabalhar isso aí. Possível e determinado. Tá? Pessoal, o terceiro exercício é longo. Então eu tenho uma proposta. Vídeo com ele, resolvendo ele, e postar para vocês. Ou eu posso fazer em PDF e eu vou gravar um vídeo. Melhor.